Saúdo todos, queridos amigos, convidados e assinantes do canal. Obrigado por acompanharem as transmissões ao vivo. Nosso encontro com Denis Eliseevich começa agora. Denis, saúdo você. Olá, Alexandre. Amigos, inscrevam-se, deixem um like e comentem o que acharam. Vou abordar a transmissão de hoje, nossa conversa e os acontecimentos atuais, pois são muito importantes. Parece que entramos nessa espiral de decisões tão fundamentais, importantes do ponto de vista geopolítico e, claro, da situação na Ucrânia. Na verdade, o futuro da guerra está sendo decidido e de uma forma, muito interessante, sem a Ucrânia, né? Isso também é curioso. Vamos discutir tudo isso. O QR Code na tela permite apoiar o canal e escrever ao vivo o que quiser. Perguntas para a parte final do programa também são aceitas na comunidade do YouTube e no clube de espectadores. Inscreva-se no Denis Eliseevich, também no Telegram e, claro, no canal do YouTube. Também vamos aceitar perguntas no chat da transmissão, mas só no final, então assista ao programa até o fim. E claro, vamos começar com uma enquete no chat da transmissão. Ela é a seguinte: vamos imaginar, olha, eu já estou vendo até no chat da transmissão. Estamos ao vivo, estão escrevendo, não vai haver nenhuma eleição. Por isso, a palavra-chave é imaginar que as eleições foram marcadas, que uma data específica para as eleições foi definida. Você reelegeria assim Zelensky? Bem, como assim Zelensky? Assim. Reeleger ou não? Opções. Sem dúvida, ele é o nosso poderoso. Próxima opção. Não há para onde correr. Simplesmente não há concorrentes. Bem, é como se só restasse ele, com quem fazer um sparring. Ele vence todos. Poxa vida. Próxima opção. Teria reeleito qualquer um, escolheria qualquer um, menos ele. E mais uma opção. Isso tudo é uma farsa. Eu não iria para essas eleições, porque a gente entende como elas são, de onde vêm, como são empurradas, se imaginar que elas foram marcadas, como vão acontecer. Denis, essa história é muito interessante e provavelmente fundamental. Agora tentam abafá-la com outras narrativas. Nós também vamos falar sobre Mindit. A tentativa de assassinato foi em Israel e outros casos criminais ocorreram. Começaram a liberar funcionários do Escritório Nacional Anticorrupção da Ucrânia. Interessante, mas Trump disse claramente: não acho que isso seja democracia, o que vocês têm aí. Vamos lá, Zelensky, se recandidate. Não sei se alguém vai ganhar ou não, não importa. Eleições são necessárias. O que você acha? Zelensky vai concorrer de novo? Vai se reeleger? E como você responderia à pergunta da votação? Responderia qualquer um na votação, exceto Zelensky, mas qualquer um serve entre suas opções. Só escolhi entre elas porque não há outra opção. Agora, como está realmente o quadro completo em relação às declarações de ontem de Trump e à reação subsequente de Zelensky, grosseira como sempre. Então, ontem ele foi, em primeiro lugar, abertamente contra Trump. Hoje, pelo que vejo na imprensa, a retórica dele já diminuiu um pouco. Ontem ele foi contra Trump. O que Trump quis dizer naquela entrevista de ontem ao Político? Ele disse que não há democracia e que é preciso realizar eleições. Zelensky provavelmente participará e, se tentar, como afirmou com tanta confiança ontem, tenho certeza que irá tentar. Ele será excluído das eleições imediatamente por uma gravação do Escritório Nacional Anticorrupção da Ucrânia, por questões ainda mais graves e por sanções ao seu círculo próximo. Talvez não digam a ele para não seguir esse caminho, mesmo já tendo recebido sinais indiretos, ou talvez digam: se ele ignorar, esse será o plano. Não pode ser de outro jeito, né? Se, como você mencionou na sua pergunta, imaginar de repente que ele foi... Sasha, decidi isso para mim. Ontem eu vi uma pesquisa desses como grana, Kiev Independent. Eles fizeram exatamente sobre esse assunto. E isso tudo, naturalmente, é por acaso, entre aspas. Então, Zelensky, 21% das pessoas apoiam hoje. Zaluzhny, 19%. Ouvinte para Zelensky, 19% para Zaluzhny. Budanov tem 5%, 23% não decidiram ou escolheriam outros candidatos. Foi assim que fiz uma gradação. Esses 23% talvez tenham algo na cabeça. Se 20% escolhem Zelensky, que causou a situação atual, 19% preferem Zaluzhny sem saber sua orientação política, nem quem ele realmente é. Ele pode ser comunista, socialista ou capitalista, ninguém sabe. Mas como é confiante, isso basta. Budanov, bem, ele é de um país vizinho, onde o serviço secreto está no poder.
Vocês querem isso aqui. Vocês nem sabem qual é a orientação política do Budanov. Na verdade, não sabem nada sobre ele. Vocês realmente não sabem nada sobre esse homem, além do fato de que ele de repente se tornou chefe da direção principal de inteligência. E só isso. E que deu um monte de entrevistas. Também ouviram falar sobre a esposa dele, que ela está com ele também. Não me envolvo com famílias. Já houve uma investigação. Não, ela está no escritório dele, então não envolve famílias. É algo específico. Lembra daqueles casos? Havia peixes e vários animais também, tudo isso estava lá. Só isso. Por isso, eu nem sei como lidar com tudo isso. Se as pessoas realmente vão votar no Zelensky. Eu entendo o plano dele, o que ele vai fazer, mas eu simplesmente não consigo imaginar isso. Sou totalmente a favor das eleições. Outra questão é como ele pretende realizá-las, mas você deve abordar isso depois. Eles também já... Sim, vamos falar sobre isso, porque veja, você está certo. Hoje ele está muito Zelensky. Sim, muito equilibrado, ponderado. Sim, assim mesmo, sim. Hoje estamos finalizando 20 pontos do plano. Veja, ele meio que insiste que não são 28, mas 20, embora eu destaque que são 28 pontos. A Rússia não rejeitou nenhum ponto. Eles simplesmente disseram, olhem, nesses pontos aqui há questões, precisamos trabalhar. Só isso. Ou seja, não é que isso não serve para nós. Eles dizem, algumas coisas servem, outras não. Boa base para trabalhar. Não ouvimos nenhuma declaração dizendo que vamos aceitar isso, mas não vamos aceitar aquilo. Vamos apenas pegar e espelhar a situação. A Constituição deles inclui territórios que não pertencem realmente à Federação Russa, como Kherson, de onde saíram. Ou seja, eles agem de outro jeito. Nós, como analistas, comparamos Rússia, Ucrânia, diplomatas. E o que temos aqui? Agora estamos ajustando 20 pontos. Temos 3 documentos na mesa. São garantias de segurança. Isso, claro, é essa questão da reconstrução da Ucrânia. Em geral, estamos dando muita atenção a isso. Sobre as eleições, ainda não se falou nada, né? Mas todo mundo entendeu que ontem Zelensky meio que se empolgou. Na verdade, do ponto de vista dos profissionais de mídia e do trabalho com o público, uma história muito estranha mesmo, quando no caminho de Londres para Bruxelas, ele pega o celular, entra no chat e grava mensagens de voz. Bem, consequentemente, está certo, os jornalistas apenas responderam à pergunta deles. Eles pegaram, baixaram esse áudio e publicaram em seus próprios canais. 1, 2, 3. Bem, eles trabalham com informação, afinal de contas. E essa foi a segunda resposta de que ele está pronto e esperando. A primeira foi sobre segurança. Trump, me ajude, pode envolver os europeus, faça com que os mísseis não voem. E o segundo ponto? Deputados, vamos lá. Durante a lei marcial, organizem eleições para mim. Olha só, isso já é muito interessante. Ninguém planeja cancelar a lei marcial e a mobilização, pois elas sempre caminham juntas. O funcionário do Centro Territorial de Recrutamento e Apoio Social é o melhor observador na sessão eleitoral. Como ele decidiu mais uma vez tentar enganar o destino, e será que Trump não está levando ele para um caminho cheio de armadilhas? Não, Trump, é uma longa conversa, mas quero esclarecer algo com você. E esse áudio que apareceu foi publicado no canal dele no Telegram? Não, há uma nova especificação para lidar com a imprensa. Isso é novidade para Zelensky. Existe um certo chat, um grupo do gabinete do presidente, a assessoria de imprensa, e lá estão adicionados os jornalistas que têm credenciamento no gabinete do presidente. E eles mandam mensagens de texto para ele, tipo tum 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 tum. O canal 24 pergunta, outro canal pergunta, como numa coletiva de imprensa. Aí ele pega, segura para responder no Telegram dele e grava uma mensagem de áudio. Provavelmente, enquanto está a caminho de algum lugar ou em outro lugar. Isso é uma ideia ruim nos dias de hoje, porque podem usar inteligência artificial e jogar isso como se fossem palavras do presidente e causar... Bom, tudo bem, falaremos sobre isso depois. Então veja, qual é a essência da questão? Dizem que estão exigindo a capitulação da Ucrânia. No começo era essa ideia. Ninguém está exigindo a capitulação da Ucrânia. O que Trump e provavelmente Putin exigem dele? A capitulação política pessoal de Zelensky. Como isso deveria ser? Você assina um acordo de paz, você cancela a lei marcial, a Rússia ou seja, né, um cessar-fogo, marca eleições para daqui a 90 dias, elegem um novo presidente, um novo parlamento. Depois, em um ritmo mais tranquilo, a Ucrânia entra em um período de reformatação, durante o qual é realizado um referendo. Antes disso, é claro, exigem retirar as tropas do Donbass. Mas não reconhecer o Donbass não significa que Zelensky o entregou.
isso deve ser decidido por referendo, que só pode ocorrer nessas circunstâncias. Pela Constituição, Zelensky realmente não pode ceder nenhuma terra. Isso é verdade. O Parlamento não pode ceder nenhuma terra. Existe um procedimento. Primeiro, o estado de guerra deve ser suspenso. Depois o Parlamento deve votar. São necessários 226 votos. Depois é anunciado o referendo. E ele só pode ser anunciado e realizado após, no mínimo, 60 dias. Veja quanto tempo isso leva. O Parlamento precisa de 300 votos, não 226. O procedimento é muito longo. Se tudo correr perfeitamente, e são 6 meses. Mas, na verdade, é preciso cerca de 1 ano. Ou seja, agora isso é inviável. Depois, sim. Por isso, quando ele vai à imprensa e diz: estão exigindo que eu capitule e entregue Donbass, ninguém está exigindo isso dele. O que exigem dele é parar a guerra, cessar o fogo. Você convoca eleições e, após isso, a Ucrânia, com o novo presidente e parlamento, decide os próximos passos. É isso que está sendo exigido. Trump comenta as eleições e começa a pressionar, sugerindo o que acontecerá em público se não agir agora. E Zelensky, como ficará se resolver enfrentar o adversário assim? O que ele fez com Putin e como acabou? Ele grava esse áudio que estamos discutindo agora e começa: tudo bem, então vamos agora. Repare, ele não diz: vamos negociar um cessar-fogo, vou cancelar a lei marcial, vamos realizar eleições, vou cancelar o telemaratona, vou permitir que todos participem. Ele diz: vamos lá, agora mesmo. Europa, América, preparem leis para mim juntos. Vamos fazer tudo agora. E vocês sabem o que eles discutem na equipe? Sim, vamos aprovar tudo no Parlamento, realizar as eleições em um turno só. O que acham? É só isso. Ou seja, ele concluiu que aqui são trapaceiros, Sasha, e jogar cartas com eles é assim mesmo, com Zelensky e essa turma aí. E eles com o Trump. Ele diz para o Trump: quer que eu faça agora, mas vou fazer do meu jeito. Sabe, se você acompanhar toda a biografia do Trump, especialmente a política, porque negócios tudo bem. Todos que agiram assim com ele se deram mal e Zelensky já vinha seguindo esse caminho perigoso, apenas continua agora. Na verdade, de novo, hoje já, pelo visto, talvez tenham dito para ele baixar o tom da retórica, talvez. Igor Valerievich, agora mesmo estamos conversando com você. Neste momento, Igor Valerievich está no prédio do tribunal, na sala do tribunal. Finalmente o levaram. Levaram. Isso também, aliás, é um elo dessa cadeia que estamos discutindo agora. Por isso, a pessoa simplesmente... Espere, ontem nesse áudio, ele disse no final: vou me candidatar. Isso é fundamental. Não só organizar as eleições, mas afirmar: vou me candidatar. Mas lá ele não fala assim, ele diz: estou pronto, eu vou, nesse sentido. Eu vou fazer isso. No final está claro. Depois as pessoas podem ouvir de novo. No final ele diz que vai. Foi isso que me indignou. Se pelo menos não tivesse isso. Ou seja, eu vou. Então espera aí. Você dizia que ficaria só um mandato. Depois, se não desse conta, outra pessoa deveria assumir. Você afirmou aos jornalistas ocidentais que não se apega ao poder e está pronto para sair e ceder o lugar imediatamente. O quanto pressionaram esse Ermak? Enquanto a artilharia pesada não entrou em ação, Ermak não tinha intenção de sair. Houve sinais dos Estados Unidos da América no último ano e meio. Sei disso. Este ano foram pelo menos 3. Tire o Ermak. Vocês esperaram até que acontecesse o que está acontecendo agora e ele continua no mesmo caminho. Ou seja, as pessoas precisam entender, isso é um engano total. E como ele se mantém no poder de forma implacável por qualquer meio. Isso é simplesmente inacreditável. É tudo o que eu vejo. Eu estou simplesmente chocado com o quanto a sociedade permitiu que essa pessoa se comportasse assim. O povo ucraniano. Porque o povo não pode permitir que um presidente se comporte assim, em princípio. E aí vem. Aqui nada muda. Melhor eu calar. Minha casa fica à margem. Deixa esses tolos falarem alguma coisa, tipo Eliseyevich, ou então Shelest, que estão sob sanções, ou outras pessoas, deixa eles lá, e a gente fica aqui quietinho. Esse é o resultado. Não dá para ficar calado, não dá para ficar calado. Bom, você mencionou Kolomoisky. Sim, de fato, dizem que a empregada doméstica foi ferida. No dia 28 de novembro, houve um atentado contra Mindit. Você acredita? E aí você fica observando tudo isso. Claro, tem o tribunal, ele foi trazido. O importante é que a juíza não fique doente, comentam lá. Os deputados até fazem piada 5 minutos antes da audiência. Fico pensando, será que o atentado contra Mindit era tão assustador a ponto de não saírem por 2 dias? Ou será que ninguém realmente liga? O que ele queria, afinal? O que Kolomoisky diz? Importa como Zelensky e seu gabinete reagem. Até os camburões sofrem danos. Sim, acho que ninguém liga. Eu acho que isso é totalmente... Sabe, Sasha, agora não devemos, os espectadores, não devemos agora considerar
Não podemos, na verdade, considerar Zelensky como um presidente que está em uma situação difícil e tenta escolher o caminho certo e levar a Ucrânia para algum lugar. Observo todas as ações dele, do início ao fim. Isso é uma quadrilha que rouba, mantém o poder e trata como opositores quem os atrapalha, não quem é contra a Ucrânia, como dizem. Hoje, antes do programa, recebi uma mensagem. Zelensky, então, conversou com o chefe do Serviço de Inteligência Externa, Ivashchenko. Ou seja, existem pessoas que trabalham para a Rússia, que desinformam e desorientam a sociedade ucraniana. Vamos então bloquear, vamos lutar contra eles. Você está novamente procurando inimigos em todo lugar enquanto grava áudios na era da inteligência artificial. Quer dizer, eu só estou olhando para tudo isso, ainda me surpreendo. Ele provavelmente colocaria um policial como chefe do escritório. Não escolheram ainda. Ninguém quer. Não acredito que Budanov ou os policiais queiram se envolver nisso e acabar sancionados pelos americanos. Ele já está fora do jogo e ninguém quer trabalhar com ele num cargo tão alto. Eles sabem com o que vão ter que lidar. Eles preferem ficar onde estão, no sistema que eles controlam. Os americanos não estão muito envolvidos lá no momento. Mas ele achou outro Ivashchenko. Eu leio Dubinsky, por exemplo, que diz que Ivashchenko protege Yermaka. Agora ele tem gabinete próprio no prédio e circula com seguranças. O Espelho da Semana diz que ele planeja ou planejou montar uma cobertura lá para deixar a Ucrânia. Espere, o Serviço de Inteligência Externa deveria lutar diretamente, pois estamos em guerra com a Rússia, mas acabam servindo ao Yermak, que busca novos oponentes políticos e quer acertar contas. Assim, como ele vai concorrer nas eleições? Vai bloquear e destruir todos, eliminando a oposição. Sim. À distância. No fim, só eu sou o cara de ouro. Vocês não têm escolha. Sim, por isso essa opção está na nossa enquete de hoje. Votem, amigos! Porque, ao que tudo indica, Zelensky faz exatamente assim. Aqui é assim, né? Use qualquer crise como uma oportunidade. Pois é, agora tem muito desses infociganos por lá, né? Eles dizem que sucesso vem de conseguir a tempo, essas coisas todas. Vocês entenderam sobre o que estamos falando? Todo tipo de maratonas, né? Vamos lá. Maratona dos Desejos, ele foi participar da Maratona dos Desejos. Aparentemente, ele deseja, digamos assim, se virar sobre Kolomoisky. Olha, não importa. Quer dizer, ele queria falar sobre Mindit na segunda-feira, ou... Na verdade, não era sobre o Mindit, mas ele mostrou como manipula o sistema. Ele simplesmente gira como um peão no mesmo lugar. É inacreditável. Ou os juízes ficam doentes, ou os camburões quebram. O que você acha? Ele vai desempenhar algum papel para o Zelensky nesse período pré-eleitoral? Ou vão calá-lo? Não vão deixar. Não vão calar, não vão calar. Como eu já disse, Igor Valerievich hoje é um elo em uma cadeia muito longa, assim como o Umerov. Eles enfrentaram uma situação de vida e precisaram escolher algo que sempre ocorreu historicamente. No final, cada um salva a si mesmo. Até a máfia italiana entregava uns aos outros, Giuliani. Esses momentos acontecem na vida e se até a máfia fazia isso, esses aqui também vão entregar todo mundo. Igor Valerievich, hoje, bem, provavelmente, ou estamos do mesmo lado, eu acho, pelo menos eu com certeza estou, porque está na hora de usar a artilharia pesada, está na hora de começar a trabalhar sério contra Zelensky. Agora, qual é o momento que todos os ditadores passaram? Quando começa a verdadeira queda de um ditador? Primeiro ele sufoca todo mundo, todos ficam em silêncio, só alguns poucos dizem alguma coisa em algum lugar, depois vem a quebra. Por exemplo, com o Yermak, muitos vão comentar. Já não dá mais para calar todo mundo. Mas pelo que vejo, esse processo meio que está acontecendo lá. Uma coisa, outra... Mas olhem para a nossa oposição. Não vejo ações ativas, falo da oposição política. Não vejo real oposição ao Zelensky, nem exigências por eleições. Os deputados dele postaram ontem: eleições presidenciais são possíveis, mas não da Rada Suprema sob lei marcial. Todos apoiam. Sternenko diz: nenhuma eleição durante a guerra, guerra até o fim, que eleições? Rosarist? Doações, criptomoedas, Range Rovers novos? Vocês enlouqueceram? Querem acabar com a guerra e ainda fazer eleições? E o que vemos no final das contas? Os deputados estão pensando no próprio bolso. Sternenko e o grupo dele também pensam no próprio bolso. O Estado profundo. Todos eles só pensam em si mesmos. A Ucrânia é uma vaca leiteira. Vamos tirar tudo dela.
Quando você fala que isso é um plano de desenvolvimento para a Ucrânia ou eleições, vamos ter um processo democrático, você é inimigo, agente russo e por aí vai. Vocês dizem assim, não escolheram o chefe do gabinete, mas isso também é incrível do ponto de vista dele, como é mesmo. Não tô nada mais, áudio, né? Ele diz, escutem, eu vou acabar me acostumando sem chefe do gabinete mesmo. Talvez a gente até desfaça esse, me perdoe Deus, gabinete do presidente, e o que vai acontecer? Nada vai acontecer. Para quê? Sou o presidente, não preciso de gabinete. Você imagina o quanto... Bem, eu meio que evito, claro, não é que eu evite totalmente. As pessoas discutem esse assunto, o quão próximo espiritual e fisicamente Ermak é de Zelensky, que ele nem consegue imaginar outra pessoa. Ele diz, não, eu já escolhi os candidatos, mas e se de repente eles forem tirados de lá, de onde eles estão, Fedorov, esse Budanov, e aí o trabalho deles vai desmoronar. Não pode, vai ficar um buraco lá, entende? É melhor deixar comigo. E tudo isso é apresentado como algum tipo de sacrifício. Assim como nessas eleições, sim, a resposta do Trump. Eu vejo claramente, politicamente e tecnologicamente, ele tenta repetir a Operação Salão Oval. Na época, sua popularidade cresceu muito. Porque olha só, ele é nosso, pequeno, mas assim mesmo está pela Ucrânia, com todo o seu grande coração. Eu me lembro de como isso foi escrito. Hoje também estão espalhando isso várias Lisas Bogutsky, vários deputados por aí. Vamos apoiar Zelensky, vamos lá. Lembre-se de como você era em 24 de fevereiro de 2022. Lembre-se, vamos todos nos unir. É nisso que eles apostam e essa é a tática. Então Zelensky vai ficar sem escritório? Na verdade, eu sou a favor. Dissolver o escritório do presidente e privatizar ou transformá-lo em museu simbólico. Precisamos nos livrar disso. Sobre a declaração dele de que pode ficar totalmente sem escritório, acho que isso faz parte desse antídoto de crise primitivo. Mostrar que todo o negativo estava lá, isso me prejudicava. Ou seja, jogar o negativo em eliminar em Ermak e no escritório como um todo. Tudo de ruim estava lá e sigo sendo seu ouro, como sempre. Acho engraçado ouvir declarações como se Budanov sair de lá e Fedorov da direção dele. Não há quem substitua. Sabe por quê? Porque você conduz as coisas pelo princípio de dos seus e dos outros. E não pelo princípio de essa pessoa é profissional e pode fazer algo pela Ucrânia agora. Bom, talvez lá eu não agrade muito a ele e minha área também, mas aqui não é assim. Tem pessoas que praticamente selaram um compromisso comigo. Vou trabalhar com elas, o resto não importa. É isso. Sabe, a Ucrânia parece um país de tolos. Tem muita gente que faria muito melhor que todos lá, até o Zelensky. Existem muitos empresários talentosos na Ucrânia, mas é preciso mostrar isso às pessoas. Temos só 5 ou 6 gestores eficientes. O resto é um país de tolos. Isso me dá nojo. E essas pessoas, que segundo as pesquisas são 20% a favor dele. Bom, na verdade, eu não acredito muito nisso, mas, digamos, acho que na realidade não vai passar de 10%. 20% ou 10%, no que estão pensando? Estão vendo o que acontece? Se isso não é ruim para vocês, então o que seria? Só quero saber, só vai ser ruim para vocês com um ataque nuclear ou não? Isso aqui é pior que um ataque nuclear. Nesse julgamento de Kolomoisky, os juízes se declararam impedidos. Vão continuar depois. Anotaram, né? Sim, ou seja, os juízes também já estão sentindo alguma coisa. Isso, claro, é uma completa vulgaridade. Bem, então, simplesmente fomos embora. Amanhã, vamos. Até amanhã. E não foi só um juiz, mas o colegiado de juízes disse: estamos nos declarando impedidos. Volte amanhã. Ou seja, quinta-feira, dia 11, mais uma audiência. Todo mundo já percebe que algo está errado. Mas aqui outro ponto é importante. Veja, você diz, você é sempre contra a ideia de que alguns militares venham, ou algo assim, para algum período de transição. Esses cenários também estão sendo considerados. Mas, sem os militares não dá, entende? Sem os militares não dá. A opção da tabaqueira não vai funcionar nesse caso. A opção, bem, eles estão todos envolvidos, nós vemos isso. Quer dizer, você viu com que deboche Zelensky respondeu ao Trump. Tipo, quem vai decidir é o povo da Ucrânia. Você representa o povo da Ucrânia? Não? Cai fora, Donald Fyodorovich. Ou seja,
Bem, ou seja, você entende, o Trump não vai resolver esses problemas pra gente aqui. Esse é o problema. Não tem forças organizadoras para juntar um Maidan, todo mundo está assustado e com medo. Os mais barulhentos lá... Bem, como a Skorokhod, por exemplo, né? Ela na verdade foi derrubada de verdade. Agora não tem ninguém que realmente vá se envolver. A reputação dela simplesmente... Bom, eu nem sei o que seria preciso fazer para consertar a reputação da Skorokhod, de qualquer forma, politicamente, agora. Lá até parece que pagaram a fiança. Ou não pagaram, mas parece que pagaram rápido. Em 1 hora, 3 milhões. Vai lá, junta 3 milhões assim em 1 hora. Esse é dinheiro oficial, limpo, branco. E todos esses vídeos, esses recortes e tudo mais. E vai ser assim com todo mundo. Isso é como um aviso. Olhem, se alguém abrir a boca, a gente já coloca a pastinha no processo. Em 3 meses a gente monta um vídeo com você e te envergonha para o país inteiro. Eles podem fazer isso e vão fazer. Acontece que, bem, ninguém além dos militares representa qualquer força que possa ser um contraponto ao Zelensky. Então, posso te dizer, Skorokhod não foi derrubada pelas forças de Zelensky. Skorokhod sempre vota em uníssono com o que ela aparece na mídia, diz que está na oposição, critica no plenário, mas vota do jeito que o regime de Zelensky quer. Não estou dizendo se ela é culpada. Não sou policial e não vou julgar, mas quem atua lá é o Escritório Nacional Anticorrupção da Ucrânia, não o gabinete do presidente. Porque Zelensky, eu disse, foi contra Trump com essa declaração sobre as eleições. Porque hoje Trump não tem, se amanhã fossem realizadas eleições em 60 ou 90 dias, Trump não tem um candidato com uma classificação realmente alta aqui e agora. Isso levaria 1 ano, e Zelensky entende isso. Eles vão derrubar, mas aí ele vai cavar a própria cova. Sasha, quando a gente fala... agora você falou sobre os juízes, sobre a abstenção. Eu já disse isso para você no ar. Nos Estados Unidos, há a lei Magnitsky, que inclui russos envolvidos em violações e restrições de direitos humanos, além de censura. Já há juiz brasileiro lá por isso. Também devem ir juízes ucranianos, promotores e outros que agirem assim. Por isso, os juízes já sabem e no fim também se salvam. A vertical do poder, por assim dizer, que já não é tão rígida quanto era antes. Isso é um sinal muito bom. Por isso, não vão conseguir derrubar tantas pessoas ao mesmo tempo. Caso contrário, eles serão derrubados do jeito que eu falei para você. Trump, quer dizer, Zelensky simplesmente não vai conseguir se candidatar. A Ucrânia já está literalmente chegando no último degrau para grandes mudanças. É preciso mais da sociedade. Não basta desejar mudanças e delegar responsabilidade ao outro, enquanto nos afastamos e após 1 ano passamos a criticá-lo. E tudo o mais. Votar por ideias e não por tios bonitos ou outros que estão tentando te vender. As ideias são sempre iguais. Todos apoiam o que é bom e rejeitam o que é ruim. Entende? Sim, você está certo. Aqueles que estão agora na arena política, absolutamente certo. Mas votaram no Zelensky não porque ele é bonito. E ele tinha 2 trunfos. O primeiro era que ele não fazia parte do sistema, então traria algo bom. E o segundo, todos ouviam os programas e entrevistas do Gordon antes da candidatura e do anúncio. Ele trazia paz, amizade, ele era a favor do racional, do bem, do eterno. E no que deu? Agora não adianta mais nada? Concordo que as pessoas escolheram isso. Não vou reprimir o russo. A guerra deve terminar e a Ucrânia será como a Suíça. Tudo isso é verdade, mas o fato dele não ser do sistema, as pessoas, inclusive eu, votaram no Zelensky não por ele em si, mas por um sentimento de derrota com o Poroshenko e uma vaga esperança com o Zelensky ou outro. Foi por esse princípio. A maioria votou contra Poroshenko. Zelensky é do sistema, sim. Nunca trabalhou no mercado, servia aos oligarcas no canal Inter. Isso não era mercado, era dinheiro vivo e offshores. Uma loucura com valores absurdos dos oligarcas. Naquele tempo, com o Inter nas primeiras posições, era igual com Igor Valerievich. Toda semana, todo trimestre. Era um show político roteirizado decidindo quem derrubar, pressionar ou provocar. Tudo isso era grande política. E imagine se alguém naquela época, Yanukovych, dissesse: vamos colocar o Zelensky sob sanções junto com Kashev. Yanukovych nem cogitava isso, tinha medo até dos sorosistas. Lá o Naim xingou ele durante a coletiva de imprensa com o Leshenko e tudo mais. Esse aí perdeu completamente o controle. Cozinharam a sociedade, como lagostins, aos poucos, e ela nem notou quando estava pronta. Isso não acontece de um dia para o outro. Ele foi avançando aos poucos. Primeiro um pequeno telemaratona, depois esse foi para o exílio,
aquele processos criminais, depois sanções, depois vamos mexer com as famílias. Ontem minha mãe teve mais uma audiência judicial por compartilhar o meu vídeo, justamente aquele. Até agora. 1 ano, Sasha, já faz mais de 1 ano. Aliás, posso te dizer, a segurança da Ucrânia invadiu a casa da minha mãe às 5 da manhã. E isso foi no dia 28 de novembro, se não me engano. A 28 de novembro de 24. E no mesmo dia 28 de novembro deste ano, também ao mesmo tempo, o Escritório Nacional Anticorrupção da Ucrânia invadiu a casa de Yermak. É assim, digamos, a ironia do destino. 1 ano depois, talvez em 28 de novembro de 26, alguém seja invadido ou entre em alguma lista americana. Eles não vão escapar do castigo. Tudo foi longe demais. É isso que eu quero dizer. Eles não entendem isso. Você acha que Yermak, uma semana antes de ser demitido, estava sentado pensando, bom, eu vou perder, provavelmente preciso, eu vou perder. Ele pensava, vamos derrotar todos, Trump não manda em mim, vamos controlar o povo, prender uns e matar outros. Eu sou o melhor, é assim que eles pensam. E Zelensky também, ninguém vai... Mas ele já, Yermak pensava assim, o que eu não gosto é outra coisa. Sabe, tiraram o Yermak e ficou silêncio. Não, vamos continuar a história. Onde ele está? O que está fazendo? Só que não tem imprensa. Não tem imprensa, claro. Essa é a função, veja, essa é a função da imprensa. Claro, concordo. Bem, é assim, todo mundo trata isso de forma muito escandalosa, ou sabe, com certo nojo, né, em relação à imprensa sensacionalista, a esses momentos em que pegam, fotografam, paparazzi, celebridades, tudo isso, esse é um tema à parte. Mas esse tema, isso também é um elemento. Também é um elemento importante quem fala em sensacionalismo. Sim, sensacionalismo sim, manchetes sensacionalistas que não correspondem a nada. Sim, mas pelo menos a gente entende, ele está na Ucrânia, não está na Ucrânia. Na casinha lá, onde eles constroem aquelas casinhas de família, ou não, ou em algum outro lugar. Já escolheu o papel de parede? E qual a cor do vaso sanitário? Isso parece ser muito importante na geopolítica recente. Eu proponho Yermak. Isso é interessante, mas não sabemos nada, então não há o que discutir. É fácil, sumiu Yermak. Perdemos o cara. Ele não vai ligar mais, entende o que tem para discutir? Não tem o que discutir. E toda a imprensa está em silêncio. Mas me incomoda a ligação com o serviço de inteligência externa. É sério. Mas são todos nossos... Bem, espere, que ligação é essa? São todos nossos. Zelensky hoje faz referência ao chefe do serviço de inteligência externa. Ou seja, ele pelo visto não tirou conclusão nenhuma. Depois ele se apoia na força. E lá, além da força, não consegue mais governar esse país de nenhuma outra maneira. Bem, é isso mesmo. Bem, na posição dele... Entende? Na posição dele, simplesmente avaliar assim. Quem é que apoia ele, né? Zelensky, Scholz, Macron. Dizer que eles realmente apoiam muito ele também. Sejamos francos. Em palavras, talvez, em ações, até apoiam, mas não é como se fosse assim. Vários analistas ainda refletem sobre isso. E se os Estados Unidos da América realmente saírem, quero dizer, de forma definitiva, ou seja, sem inteligência, sem nada, simplesmente todo mundo ficou agitado, enviaram ao Congresso, tipo, vamos fazer os Estados Unidos da América saírem da OTAN. E por quê? Não existe mais União Soviética, aquelas relações todas que existiam no começo ou no meio do século passado, não existem mais, entende? Para que precisamos da OTAN? Por que alimentar, proteger e gastar com todos eles? Podemos nos proteger sozinhos. Se quiserem que se juntem de outra forma, não precisamos da OTAN. Então, do mesmo jeito, pode acontecer com a Ucrânia. Simplesmente vão cortar tudo. E já estão fazendo as contas. 70%, 80%. Tipo, se a Europa se esforçar muito, vai conseguir fornecer para a Ucrânia. Mas esses números são apenas teóricos. Mas de fato veremos o avanço na linha de frente, de fato veremos mortes, sofrimento lá, tomada de cidades, evacuação desenfreada, pessoas indo para lugar nenhum. Esses foram entrevistados recentemente, não sei se você viu ou não. Kramatorsk, sim, Kramatorsk. E lá tem os velhinhos, sim, velhinhos, moças jovens, de meia idade também, quase não tem mais ninguém. Sim. Então, todos eles dizem não, nós, todos nós, que eles vão embora, tanto uns quanto outros, os militares, que tudo isso acabe de uma vez. O sentimento geral, eles foram os que mais esperaram até o fim. Eles entendem que a linha de frente está a 20 quilômetros,
15 deles, talvez menos. Agora, levando em conta os drones que já circulam pelo centro, uns dizem, por favor, vamos lá, chega, fim de jogo, e aí a gente pode respirar aliviado, porque essa história ela está chegando até nós, mas Zelensky não deixa a gente respirar, entende? A essência da minha pergunta é, vamos refletir juntos para que a Rússia... Pausa. Então, que tal eleições? Por que trocar Zelensky? Muitos agora analisam e dizem, vejam, a Rússia está em silêncio, eles comentam estritamente esses pontos, eles estão nesse diálogo. Mas por que deixar Zelensky realizar as eleições? Ainda mais porque nós vemos que elas serão parecidas com uma farsa, um show. Veja, Sasha, isso é o que eu já contei para você hoje. E tanto a Rússia quanto os Estados Unidos da América não vão deixar Zelensky realizar as eleições do jeito que ele está planejando. Por isso digo, Trump em primeiro lugar. Toda a família Trump conhece Zelensky e conversa com ele, já que hoje ele está envolvido em eventos geopolíticos importantes, inclusive com interesses dos Estados Unidos da América. Qual é o cálculo? Capitulação política de Zelensky. Porque se imaginarmos que nós, vamos lá, na primavera seguinte fizemos eleições, temos um novo presidente, temos um novo parlamento, toda a censura foi retirada, ninguém atira em ninguém, as tropas foram retiradas de Donbass, depois o país não apenas... Pronto, pessoal, seguimos vivendo como antes. É isso, começamos do zero, nós temos um roteiro, que esse mesmo plano é um roteiro. Depois de tudo isso, vocês saíram de Donbass e agora precisam reconhecer algo legalmente lá e fixar isso na Constituição. E esse é o trabalho que leva um ano. O referendo é inevitável nessa situação, se entende? Sem referendo nada vai acontecer. E se insistirem dizendo não saímos de Donbass, então a guerra vai continuar. Putin e Trump têm exigências alinhadas neste caso. Zelensky não é um jogador, mas tenta se manter. Entendo, parece que Zelensky favorece Putin. Quem mais prejudicou tanto a Ucrânia quanto ele? Concordo, existem exigências globais, inclusive sobre o russo, e a OTAN está como você viu. Sasha, recebi muitas críticas por defender a neutralidade todos esses anos. Sim. Sou a favor da OTAN, mas não me aceitam. Defendo a neutralidade austríaca. Dizem que sou agente do Kremlin, canalha, todos reprimidos. Ontem, Zelensky disse, não entraremos na OTAN, vamos parar de falar disso. Está ficando incrível. Somos realistas, ele diz. Vocês ouviram? Depois de 4 anos ele ficou realista se após 6 presidencial. Então vamos simular a situação. Primeiro, você mencionou as pesquisas nas ruas. Se não houvesse ditadura hoje e perguntássemos a cada ucraniano se quer o fim da guerra, 90% vai dizer sim, 10% são privilegiados, ganhando dinheiro, de alguma forma envolvidos ou completos idiotas. Vamos simular a situação. Os Estados Unidos da América saem. Em primeiro lugar, os Estados Unidos da América não vão sair da OTAN. Isso é todo um jogo político, eu garanto isso para vocês. Então, se a América sair, perdemos as informações de inteligência. Esse é o primeiro ponto. Mesmo que continuem fornecendo de forma limitada, nós perdemos as informações de inteligência. Trump se nega a vender armas da OTAN à Ucrânia. Não estou reagindo ao que você está dizendo. Agora eu... Vamos continuar. Chegou uma declaração do Zelensky, então continue. Entendi. Europa. A Europa não tem dinheiro, primeiro. A Europa não tem essas armas. A Europa não tem Patriots, não tem mísseis. A Europa não tem munição. A Europa não tem porcaria nenhuma. Sim, é possível ainda financiar a guerra por mais um ano, mas daqui a um ano o Putin vai tomar ainda mais. Vamos sonhar com as condições de hoje. Talvez seja preciso sair totalmente de Zaporizhzhia, Kherson, Odessa, Kharkiv e Dnipro. Deus me livre. Daqui a um ano, a situação pode ser essa. 500 mil abandonam suas unidades sem permissão. Ninguém quer lutar. Enquetes e coisas da internet são boas, mas 500 mil de homens abandonam as unidades e milhões se escondem em casa para não ir ao exército. Não, Denis. Não é 500 mil. Você está exagerando de novo. Você está de novo... Oficialmente, 300 mil. Não, é segredo. Disseram oficialmente 300 mil. Desde hoje, o escritório do Procurador-Geral da Ucrânia tornou confidencial a informação sobre quem deixou suas unidades sem autorização, ou seja, processos criminais. Alguns camaradas especialmente ousados fizeram isso 2 vezes, 3 vezes, alguém até 5 vezes. Sim, lá. E eles simplesmente tornaram esse número confidencial para quê? Bem, para... Na União Soviética não existe sexo, e ninguém saiu da unidade sem permissão. Tornaram confidencial? Não. E ocultaram quantos ucranianos morreram. 30 mil em 4 anos. Sim. Como disse Zelensky.
Então, agora essa é a situação com aqueles que deixaram a unidade sem permissão, e esses que deixaram a unidade sem permissão fazem o que querem na rua. Uma observação sobre, bem, o que querem, quero dizer. Após sair sem permissão, voltou, brigou com a esposa e lançou 2 granadas. Como aconteceu em Odessa, sim, recentemente. Ou, por exemplo, alguém atirou na rua, mataram com 4 tiros na cabeça um representante da comunidade judaica em Odessa. Agora mesmo, né? Pois é, quem o quê? Quem deixou a unidade sem permissão cometeu algo grave. Essas armas podem cair nas mãos do crime organizado. E quem é você, não desertor? Então é isso, né? Olha, eu queria fazer uma observação. Essa é uma situação fundamentalmente difícil em relação ao referendo. Em parte, eu entendo por que os ucranianos profissionais nem discutem esse assunto. Primeiro, a própria palavra referendo está desacreditada desde 2014. Alguns dizem que foi Moscou que a desacreditou. A questão é que as pessoas que saíam e iam... Olha, referendo sim, isso é super, é como se fosse o auge da história. Ou seja, nós tivemos referendos na Ucrânia, certo? O parlamento simplesmente, tomou como algo consultivo e só. E não toma nenhuma decisão. Ou seja, parece que existe uma decisão do povo, mas ninguém a coloca em prática. Isso já aconteceu na história da Ucrânia. Poderia ter sido em 2014, com esses referendos em Lugansk e Donetsk, ainda mais porque as pessoas sempre, como era lá. Nós proclamamos essas repúblicas, mas eu enfatizo, e isso é importante. Na composição da Rússia, isso já foi depois, quando já houve luta armada, e mesmo assim no referendo, ninguém realmente buscava entrar para a Rússia. Todos queriam ficar um pouco separados, para, nesse fluxo depois do Maidan, poder negociar com a Rússia, manter conexões, porque viam que tudo seria cortado, ou seja, era a vontade do povo. O problema da Ucrânia agora é que, digamos, vamos modelar a situação hipoteticamente. Por exemplo, Kramatorsk faz um referendo, certo? Agora, é claro que as pesquisas lá mostram resultados poderosos, que todos são a favor da Ucrânia, que todos têm a Ucrânia no coração e assim por diante. Mas muitos já saíram de Kramatorsk, cada um para um lugar, do jeito que deu, quem pôde, quem não pôde. Muitos dos que ficaram, é claro, eles... O que faz uma cidade na linha de frente, onde tudo está parado? Elas servem ao exército. Uns trabalham em manutenção, outros em lojas. É assim que funciona a economia dessas cidades. Sim. E por isso não podem dizer outra coisa. O ucraniano não poderá escolher para onde quer ir. Para a Rússia ou para a Ucrânia? Porque até mesmo levantar essa questão é considerado um crime, mas não tem como evitar. Não tem como evitar. Lembram? Houve ainda nas janelas anteriores de resolução pacífica aquela ideia. Vamos fazer tipo um novo referendo em Azov. Bem, um novo. Sim. Só que com a Organização das Nações Unidas para que tudo seja justo. Ninguém pergunta aos ucranianos, esse é o problema, entende? Bem, e a segunda é o que você disse. Eles falam, não perguntam, então vou ficar quieto. Quando você fala agora, desculpa, sobre Kramatorsk, qual pergunta você está se referindo nesse referendo? Como ela será formulada? Bem, se você concorda em se juntar à Federação Russa ou permanecer na Ucrânia. Bem, a pergunta será formulada, ou será um referendo em toda a Ucrânia com a questão: você concorda com a perda? Bem, lá será formulado de outra forma. A essência é: você concorda em sair de Donbass, não reconhecendo-o como russo? Nada que estamos saindo do território de Donbass. Assim será formulada a pergunta. A Rússia realiza seus próprios referendos. Realizou na Crimeia, em Donbass, sob a mira de armas. Posso lhe dizer isso mais uma vez. Mas não nego que, se fosse sem armas, o resultado poderia ser diferente. Só que seria uma proporção diferente, mas foi sob a mira de armas. Sim, não tivemos referendo, mas deveríamos ter feito sobre a União Europeia, OTAN, idioma, e não como Poroshenko, que só carregava a Constituição. Tem medo de perguntar ao povo, até sobre temas delicados. Acham que o povo é tolo e não precisam consultá-lo. Esse é o problema. Claro, eles realmente acham que o povo é gado. Por isso, a Ucrânia nunca viveu um único dia sob uma democracia plena. E essas pessoas que agora ficam discutindo e analisando lá, nunca viveram um dia sequer em democracia em toda a sua vida. Compreende como a questão será apresentada?
Se tudo sair como Trump deseja e houver um referendo já com novo presidente, novo parlamento e uma Ucrânia em reinicialização, então será... O referendo ocorreu, como posso te dizer isso? Isso não é no contexto em que estamos discutindo agora. Ou melhor, não é no contexto em que você me perguntou. Porque essa é uma questão de como formular isso corretamente. Se as pessoas votarem não... Vamos fazer assim, vamos simular. Acontece esse referendo em toda a Ucrânia sobre sair ou não do Donbass, juridicamente, oficialmente. E as pessoas votam não. Isso é a continuação da guerra, isso é uma nova guerra. Nós todos entendemos isso. Sim. Porque há um roteiro acertado com Putin. Fazemos o referendo, mas se o resultado for não, vem outra guerra. E se todos votarem sim? E se perguntar especificamente para os moradores de Donbass? Veja só, os russos sempre usam como exemplo para si o referendo na Crimeia. Sim, os percentuais lá são muito altos. Eles citam esses valores e o motivo é claro. Agora, Kramatorsk, pesquisas, jornalistas foram lá, deem uma olhada. Hipoteticamente, se fosse realizado um referendo, mas de forma honesta, certo? Slaviansk, Kramatorsk. E as pessoas locais, que são moradores de lá, que estão sem contingentes militares, especificamente de acordo com o registro de residência, hipoteticamente, certo? Eles vão dizer que não querem ir para a Rússia. E aí o que acontece? E Putin vai dizer: pessoal, não faz sentido continuar mais alguns meses de combates, milhares de vidas, essa guerra de desgaste. As pessoas de Kramatorsk, isso nem passa pela cabeça das autoridades ucranianas como um elemento tipo de negociação com os próprios americanos. Por que eu sorria? Estamos ao vivo. Zelensky declara: esta semana pode trazer novidades para todos e para o fim do derramamento de sangue. Ah, que poderoso, né? Só que ninguém propõe nada, nenhum resultado. Então vamos trabalhar com os americanos. Por exemplo, essa aqui, outra história. Não tem criatividade, só tem uma coisa: deem dinheiro, força, recursos. Ah, vocês querem eleições? Deem. Querem outra coisa lá? Deem. Ou seja, o Zelensky está fazendo uma política totalmente diferente. Esse é o problema. Política. Vocês entendem? Eles não podem colocar a questão... Agora vocês, de novo, sobre a pergunta. Vocês querem viver na Ucrânia ou na Rússia? Sim. Então veja, essa é uma pergunta normal. Não estou dizendo para fazer isso de acordo com a lei. Bom, você entendeu, né? Ou seja, quando precisava, Zelensky usava esses voluntários nas eleições locais. Lembra das 5 perguntas? Tipo perguntas de referendo. Sim, sim, sim. Bem, então ele teria mostrado. Putin teria dito: olha, só 20, 15, talvez 30% querem ir com você, e 70%, por exemplo, dessas pessoas, para onde você está indo agora com a guerra, não querem, entende? Então isso já pareceria diferente do ponto de vista das relações internacionais. E ficamos sem argumentos. Só temos argumentos. Aí soltaram Sirski, que diz: eu passo a noite com os soldados, nós preservamos cada vida. Mas os militares lá, bem, aqueles conhecidos, que sabem, que lutam, eles ficam indignados, porque sabem que Sirski não teria sido chamado de açougueiro à toa, já naquela época em Bakhmut. Para mim é um pesadelo discutir um referendo em que cidadãos da Ucrânia escolham entre viver na Ucrânia ou na Rússia. Mais uma chance perdida. Como você falou, falta criatividade. E, na verdade, de Zelensky em 4 anos não houve nenhuma proposta. Eu dizia, nós deveríamos ter feito propostas. Nós saímos de Donbass e toda a região de Donbass se torna uma autonomia ou federação. Essa era a abordagem. Apresentar a solução a Trump e depois continuar com Putin. Isso será doloroso para muitos, mas essa é a proposta e a realidade que pode ocorrer ou poderia ter ocorrido. Em vez disso, vamos... Eu já disse para vocês, tudo bem, deram mais um ano. E depois, a Rússia vai desmoronar? Não vai desmoronar. Recomendo a todos a tradução online. Recentemente houve um fórum em Doha, no Catar. Donald Trump Jr., o filho mais novo de Donald Trump, discursou e disse: essa história de vamos lutar mais um pouco, que a Rússia vai à falência, isso não é uma abordagem, isso não é um plano. A América não é um idiota como um talão de cheques, nós não seremos mais um idiota como um talão de cheques. Mas nós nos acostumamos com isso. Bem, não nós dois, mas muitos compatriotas e Zelensky só querem que tudo seja dado a eles. Querem que vocês deem tudo para nós. E nós, por dentro, não queremos gerar nada. Não queremos viver de verdade.
Muitos estão saindo. Eu assisti horrorizado a um trecho da entrevista de Gordon com Elizarov, com o produtor Savik Schuster, onde ele diz: essa guerra é para sempre. Por que diabos ela de repente é para sempre? Quem disse isso? Quem foi que disse isso? Me mostrem. Então pronto, digam aos cidadãos: gente, vocês estão aqui só para morrer e pronto, não vai ter felicidade aqui. Isso é guerra. Isso não é um país. É algum tipo de zona tampão, então. Assim como os europeus falam sobre nós em escritórios, longe das câmeras. É horrível o que acontece. Um ponto importante. Você falou assim sobre a inteligência externa. Antes disso, lembra da reunião com Budanov, onde ele também, pelo que entendi, por motivos parecidos. Resumindo, Zelensky precisa apresentar alguma coisa, algo para o público interno e algo, obviamente, que possa mudar algum cenário, talvez da política regional ou da geopolítica, não sei. Ou seja, algo, como dizer, externamente, sim, algo externamente. Olha, hoje veio uma mensagem estranha da direção principal de inteligência. Enfim, imagina só, os traiçoeiros da Transnistria. Eu falo assim não porque eu ache que eles são traiçoeiros, mas é assim que parece pela mensagem. Então, lá estão mobilizando, reunindo, formando um grupo de sabotagem e reconhecimento. Enfim, eles estão planejando alguma coisa por lá. Imagina só. Normalmente, coisas desse tipo são ditas e declaradas. Atualmente, há duas tendências. Gostaria de discutir esta e também os ataques à China. São menores, mas ainda assim existem. Vamos começar com a Transnistria, digamos assim. Lembramos que há tempos comentava-se, inclusive na imprensa ocidental, sobre a possibilidade de um acordo com a Sandu e apoio de militares ucranianos para resolver a questão da Transnistria para a Moldávia. Bem, lá tem ligações com a Romênia, então. A Romênia também, claro, não é fácil. Eles tiraram da Ucrânia a kobza, um instrumento musical. Dizem que é deles, assim como a pandura. Agora querem dividir o borscht com os russos. Eles afirmam ser deles. Nós dizemos que é nosso. O mesmo acontece com a kobza. Então, a história da Transnistria e da região da Transnistria. Olha, já fomos para Kursk, agora precisamos ir para a Transnistria. Se hipoteticamente Zelensky fizer algum tipo de operação especial dessas para confundir as coisas, criar fumaça e caos. O que você acha? Como a comunidade internacional vai reagir? Parceiros e não parceiros, os Estados Unidos da América? Os Estados Unidos ainda são parceiros e eu gostaria que fossem aliados. Acho que os europeus não vão se animar com essa ideia, embora eu já não saiba. Se de um lado está o fim da guerra e do outro a necessidade de impedir a paz, nem que seja assim, mas isso é muito arriscado, porque o território da União Europeia está logo ali, é uma situação muito perigosa. Quanto aos Estados Unidos, assim que eles souberem, através da inteligência, até mesmo sobre tais intenções, eles vão imediatamente usar uma artilharia ainda mais pesada. Você entende? Eu não estou apenas convencido, eu sei que ninguém vai deixar Zelensky ir, ninguém vai permitir que ele faça o que quiser, como era há 2 anos ou até mesmo há 1 ano atrás. Por isso, qualquer ideia ou pensamento criativo que ele tenha, simplesmente... Ou seja, haverá uma reação do presidente Trump e uma reação muito dura. E como já falei para vocês sobre Kolomoisky, existe uma enorme cadeia que funciona, então não vejo nada de real nisso. Estou convencido de que isso não vai acontecer. Talvez seja uma operação de informação para confundir as pessoas. Para mim é mais assim. Por quê? Sei que estão ocorrendo negociações sérias com Kushner e Witkoff envolvidos. Isso acontece todos os dias e essas coisas não são consideradas lá. Existe um tempo limitado que simplesmente não é anunciado. Claro, isso muda lá, tem algumas coisas, mas ninguém está disposto a ficar meses enrolando como está agora. Em dezembro será tomada uma decisão. Bem, antes do Natal Ocidental, certo? Em teoria, sim. Exatamente. Eu acho que esse anúncio que eu li, que chegou durante o programa, isso é o que me parece. Talvez eu esteja enganado. Essas notícias desta semana são uma resposta direta, já cultural, ao Trump, que pediu para o Zelensky tomar uma decisão até o dia 25 para organizar uma trégua de Natal a partir do Natal. Mas como vão vender essa trégua de Natal e será que vão conseguir? E quem é que precisa ser mais pressionado?
Bem, digamos o lado russo ou o lado ucraniano. E será que o Zelensky vai aceitar isso? Na verdade, ele não pretende aceitar. Como já disse, pressionaram ele, pois sei e vejo isso. Isso também faz parte do plano. Então, para que serve a trégua? É possível suspender o estado de guerra após a trégua e realizar eleições. O ponto principal são as eleições. O país precisa de uma reinicialização. Putin tem, como já discutimos, 3 questões globais. A OTAN, ele já reconheceu isso, há a língua russa e a religião. Ainda não falamos do posto de gasolina de Zaporósia, que agora é destaque nas negociações. Agora, tudo gira em torno do Donbass, sair ou não. Zelensky manipula, diz que é preciso entregar Donbass. Já expliquei por que não é preciso. Basta deixar o país em paz e permitir decisões democráticas. E sabe o que é mais importante aqui? Voltando ao Kolomoisky, tudo isso se encaixa aqui, isso é importante e tem relação. Como aconteceu? Veja no meu caso. Alô, abram um processo contra a mãe do Elisevich. Alô, quebrem o camburão do Kolomoisky, como se não pudesse vir outro carro para levar Igor Valerievich ao tribunal. Alô, juiz, adoeça ou faça algo assim, é assim que tudo funciona. Seja com Kolomoisky ou qualquer outro. Diga, se isso acontecer com Donbass e com a Crimeia, nós devolvemos Donbass e a Crimeia. Mesmo assim, o gabinete do presidente liga e ordena aos juízes. Qual a diferença? Com ou sem Donbass ou Crimeia? O importante é como o país viverá daqui para frente. Sem Donbass e Crimeia é possível viver muito melhor do que com eles. Se o país mudar. E só a economia e uma justiça honesta podem salvar o país. O Washington Post citou corretamente Witkoff e Kushner. É o que eu sempre digo. Onde há comércio não há guerra. Lá não se luta. A Ucrânia e seus cidadãos deveriam focar em comércio, serviços e cuidar da família, em vez de discutir sobre língua ou religião. Esses contadores de histórias devem parar de falar em guerra eterna. Precisamos buscar soluções construtivas e pensar em como sair dessa situação. Para mim, tanto faz se é Donbass ou 1991, se o gabinete do presidente começar a dizer o que cada um faz, isso não é um país, é uma república das bananas. Em que seríamos diferentes da Rússia? Você entende qual é a situação, que com essa lógica e com essas ligações telefônicas que você descreveu, assim não demora muito para chegarem até Kiev. Bem, qual é a tarefa agora? De verdade, aliás, essa é uma conclusão muito interessante. Ou seja, Zelensky com seu governo, ele leva as pessoas ao limite. Isso é o mais assustador de toda essa história. Falávamos sobre o referendo, mas talvez tenhamos nos entendido mal ou não compreendido bem um ao outro. Em que sentido? Eu não estou falando do referendo como um procedimento jurídico, entende? Tipo, como um ato, um processo. Não. Eu estou falando do referendo como sobre as pessoas. Ou seja, as pessoas podem ser levadas a um desespero tão grande, a um colapso tão grande desse sistema. Podem perder tanto a fé no Estado. Você quer dizer que ninguém pergunta realmente a opinião das pessoas? Que ninguém pergunta de verdade o que elas pensam? Não perguntam, mas as pessoas podem dizer, dane-se, que pelo menos haja alguma ordem, entende? E eu conheço pessoas assim pessoalmente. Ao longo desses, 10 anos, muitos chegaram a esse ponto. Que é uma bagunça. Tomaram os negócios, trocaram pessoas por dinheiro, por imóveis, fizeram ataques às fábricas, e eles dizem, pessoal, bem, desculpe, mas já estão muito decepcionados com a Ucrânia como sistema e Estado, entende? Eles dizem que seja melhor. Lá, pelo menos lá também, ninguém diz que lá é uma maravilha, lá tem suas próprias regras, suas próprias hierarquias, mas lá pelo menos, mais ou menos, as coisas são compreensíveis. Pelo menos as hierarquias são claras, sim, para quem levar alguma coisa, como viver. Entende? E eu só fico imaginando, a gente discute esse colapso e continua discutindo. E as pessoas precisam simplesmente entender que esse horror não é porque Elisevich e Shelest querem sentar e falar sobre isso em vários cantos da internet. Mas essa doença estatal leva à morte. É por isso que a gente enfatiza e as pessoas perdem toda a fé. Queria te perguntar sobre a história do pós-guerra. Estou interessado na sua opinião. Veja,
Hoje circula a informação de que os Estados Unidos da América vão realizar uma filtragem. Bem, isso é uma piada, digo. Em Sheremetyevo, a filtragem para ucranianos. Verificam os celulares e coletam dados. Redes sociais. Trump diz: por que não vêm suecos, pessoas decentes? Recebemos gente que nem sabemos quem são, migrantes de lugares como a Somália. É um horror, estamos juntando toda a ralé. Pessoas normais. Venham, mandem países decentes, ao menos algumas pessoas normais. Bem, isso é só um desabafo, dito com emoção, diz Trump. E então veio esse anúncio de que, digamos assim, os Estados Unidos da América vão verificar as redes sociais, os telefones, o caminho, o histórico, pelos últimos 5 anos. Quem entra no país vai ser interessante lá. Isso também afetará turistas comuns com visto de turismo que desejam visitar o país. Nós, na verdade, pode-se rir disso, pode-se dizer que é teoria da conspiração mundial, mas estamos chegando ao ponto em que os países, os sistemas, realmente vão bem. Esse é o futuro que nos espera. Essa filtragem surgiu entre a Rússia e a Ucrânia por razões óbvias. Bem, porque há uma guerra. Mas, na essência, isso é uma tendência mundial, está sendo estabelecida. E quando os países cancelam os vistos, isso é como se fosse algo bom. Isso significa, bem, países amigos. Ou seja, Trump cria uma nova história. Mas depois da guerra, na Ucrânia, bengaleses, indianos, qualquer um, porque há escassez de mão de obra. Acontece que para cumprir todos esses planos e pontos de reconstrução, vão trazer qualquer um para a Ucrânia. Isso vai depender de quem vencer, de quais forças vencerem. Se os globalistas vencerem e continuarem no comando, vai ser como você disse, e vamos falar abertamente como isso realmente é. Muitos homens foram mortos, morreram, muitos ficaram desiludidos e foram embora. Nesse tempo, estão levando pessoas desconhecidas para a Ucrânia. A União Europeia permitiu que 4 ou 5 países não recebessem migrantes. A Hungria paga multa diária de 1 milhão de euros por ser forçada. Orbán recusou. Por isso sou contra a União Europeia e suas decisões. Apoio totalmente a tendência que Elon Musk estabelece. Quarto Reich. Isso pode ser duro, mas é necessária uma reformatação. O poder dos burocratas já deveria ser coisa do passado. Essas Úrsulas, que são escolhidas por um punhado de burocratas e não pelos verdadeiros cidadãos da União Europeia. Sobre o Trump, eu entendo do assunto e estou por dentro. Na verdade, isso é só bom senso. Não há milagre algum na Ucrânia agora. As últimas palavras. Ontem eu publiquei no canal do Telegram um comentário da Forbes Ucrânia Parecia, uma fonte respeitável. Franquia Forbes. E lá é só ofensar o Trump. Você está nos Estados Unidos da América, mas lá não há democracia. Faça uma eleição. Pessoas assim não deveriam entrar nos Estados Unidos da América. Por que estão aqui? Se você é contra o capitalismo e a democracia, por que está aqui? Este país e toda a civilização ocidental foram fundados em outra ideologia. O que é que a Europa faz agora? Droga de ideia. Venham todos que quiserem. Agora até a polícia está invadindo casas na Alemanha, inclusive na Grã-Bretanha, por causa de postagens na internet. Discurso de ódio. Deus me livre de falar algo contra a Úrsula ou os burocratas. O que é isso? Então isso é a Rússia de Putin. Para mim essa é uma ação típica da Rússia de Putin, um análogo. Por um lado, eles são contra Putin, mas por outro, já estão agindo como ele. Decidem como as eleições devem ser feitas em outros países, censuram os cidadãos. E essa multa, o antigo Twitter de Elon Musk, rede social, 140 milhões de euros, querem multar Musk, mas há 1 ano a União Europeia ofereceu acordo. Censura discreta, sem multa e pouca exposição. Ele tornou isso público. O que é isso? Esses são os valores da civilização ocidental? Trump, obviamente, é contra. Esse é o ponto central de discórdia. Pessoal, vocês se afastaram dos nossos valores básicos sobre os quais nós nos construímos. Hoje o Merz disse, não temos problemas com a democracia. Sim, nós vamos mostrar que vencemos, que isso é incrível. Sim, sim. Que essa é uma política migratória incrível. Assim também é possível chamar um somali e um ucraniano de lixo. Eu não quero chamar ninguém de lixo, mas existem certas estatísticas. Existem certas estatísticas sobre quem comete atentados terroristas no mundo, por exemplo. Isso é apenas uma questão estatística. De que religião são essas pessoas? Eu sou a favor de todas as religiões quando é de forma pacífica e a pessoa busca espiritualidade e não quando há lavagem cerebral. Por isso, é só bom senso. E claro, os Estados Unidos precisavam fazer isso, não é? Você acha que poucos vieram para cá?
Eles odeiam tudo o que isso representa e influenciaram a juventude. Essa é a política globalista. Nós também já discutimos isso. Um adolescente com Nike caro, iPhone caro, mora em prédio de luxo, estuda em escola particular, mas ainda critica o capitalismo nas redes sociais. Isso é um absurdo. O problema, veja, é mais uma vez uma questão de valores. Sim, sim. Mas a pessoa aceita virar estatística, entende? Por causa de alguns idiotas, pessoas bastante decentes de diferentes nacionalidades acabam sofrendo. Isso vale especialmente para ucranianos no exterior. Bem, como assim? Por que eles sofrem? Veja, por exemplo, nos Estados Unidos, há pessoas como eu, ucranianos, e há aqueles que vão para manifestações e gritam: vamos continuar a guerra, de jeito nenhum vamos parar, mas enquanto isso vamos curtir a vida na América. Sim. Sim. Quem sofre por quem? Acho que não tem isso. Diga, queria perguntar para... Bem, na verdade, para que a transmissão não acabe e eu não esqueça, qual que é essa moda de criticar a China? Hoje, de novo, Zelensky fala da China. Aí os Leschenkos, anteontem ou ontem, anteontem provavelmente, sim, quando ele estava lendo as respostas das perguntas pelo telefone. De novo, diz que a China é culpada. A China é culpada pelo fato de a guerra não acabar na Ucrânia. Ora, veja só, por quê? Sim, é algum novo ponto no manual. Acho que isso também faz parte da estratégia anticrise, numa espécie de para-raios. Trump e Xi tiveram uma conversa muito específica sobre a Ucrânia. E esse plano, inclusive após o diálogo com a China, surgiu. E talvez, bom, provavelmente até foi coordenado, eu diria. Eu não faço ideia, eu ouvi isso e fiquei surpreso. Agora, para eles, todo dia a culpa é da China por isso. Está claro que a Rússia age como proxy da China, já disse isso. Mas porquê essa história surge agora, durante negociações de paz, e não antes, como há um mês ou no início da guerra? Não entendo isso e não tenho resposta clara. Isso é engraçado. Dizem que Starmer, Macron e Merz falaram com Trump após se reunirem com Zelensky. Relata-se que os líderes discutiram as últimas notícias sobre as negociações de paz. O porta-voz da Downing Street acrescentou que o trabalho intenso no plano de paz continuará nos próximos dias. Mas nós pegamos esse tijolinho. Isso é quando? Ontem ele estava na Itália e em Bruxelas. Anteontem, no encontro em que o gato Larry fugiu. E hoje nos contam essa história. Denise, então, é realmente um problema. Escute, e com a Europa também, Zelensky. O Trump conversou com esses 3 gigantes europeus, depois saiu e disse: olha, isso aqui não é democracia. Zelensky, vai logo para as eleições. Ou seja, você entende como falam dele pelas costas, na frente do Trump, do chefão? Que detalhe interessante. Claro, é isso mesmo? Sim, vão entregar ele por pouco. Vladimir Alexandrovich, então vamos supor que as eleições foram marcadas, você reelegeria Zelensky? 3%, não tem para onde correr, simplesmente não haverá outros. 8%, com certeza, ele é o nosso candidato. Bom, eu acho que dificilmente as pessoas lá... 3. Eles só gostam da palavra potujni, entende, né? Potujni, 8%, 36%, isso tudo é uma farsa. Eu não iria para uma eleição dessas porque, bem, do jeito que elas começaram, se forem marcadas, no geral não precisa ir lá. E aliás, eu percebi, também há uma tendência muito forte, especialmente entre a geração mais velha. Dizem, que se dane. Entre os jovens, aqueles que têm 18 anos e vão votar. E também entre a geração mais velha. Deixa pra lá. Aqui, meu Deus, ninguém quer votar. E 53%. Qualquer um, menos ele. É assim mesmo. Quem o Eliseievich escolheria na opção de qualquer um, nesses 53%? Eu escolheria a mim, mas não estou concorrendo. Uma pessoa com a minha ideologia, um libertário capitalista. Sim, pessoal, vamos passar para as perguntas. Só mais algumas. Então, muito obrigado a todos por deixarem essas perguntas. Vamos lá. Boa tarde, Alexandre, Denis. Pergunta: se for vantajoso para Trump parar a guerra agora, por que ele não divulga todo o material comprometedor sobre Zelensky ou esse material não existe? Com respeito, Alexei. Há material comprometedor. Já respondi essa pergunta antes. Se agir drasticamente, é essencial ter uma substituição bem aceita
e não qualquer pessoa, para evitar que Poroshenko e os globalistas assumam. A situação é mais complexa do que parece, por isso o poder dele está sendo retirado aos poucos. Eu repito isso para vocês literalmente em toda a transmissão, e como podemos ver, de uma transmissão para outra, é exatamente isso que está acontecendo. Então, agora duas perguntas da Ana. Quase todo o público russo te acha russofóbico. Por que você quer isso? E a segunda pergunta: se o Trump atacar a Venezuela, isso será diferente? Bem, quero dizer uma operação militar especial dos Estados Unidos na Venezuela. Sim, será diferente, pois Trump não quer bombardear ou anexar a Venezuela, nem atacar civis. Trump, se for bombardear, vai bombardear o regime do Maduro. E a infraestrutura ligada ao Maduro e aos cartéis de drogas, não os civis. Vingar-se e tirar algo de alguém. Segundo, eu não sou russofóbico. Eu sou apenas uma pessoa que chama as coisas pelos nomes certos. Russos me ofendem nos comentários e espalham ódio. Não é ódio suficiente para eles? Bem, pense, de onde isso veio, entre outras coisas. Essa é uma história de duas vias. Há muito ódio atualmente. Ao contrário, não quero e nem falo sobre isso. Além disso, veja. É preciso unir as pessoas. Além disso, veja, até mesmo dentro dos grupos, digamos, russos, não estou falando só dos russos étnicos, mas de diferentes grupos russos. E dentro dos diferentes grupos ucranianos, há ódio entre eles. Eles se destroem uns aos outros. Para ser sincero, eu fiquei chocado. Lá foi informado que o julgamento parece do Max Nazarov. Lembra? Sim. Ou seja, agora terminaram a investigação e o julgamento. Olha, eu entrei aqui, li os comentários no Facebook, estou chocado. Em ucraniano puro, todos dizem lá, enforca. É isso mesmo que ele merece. Caramba, pessoal. Bem, ou seja, ele andava por aí sem chamar atenção, sim. Dizem que ele saiu sob fiança, mas, de novo, tudo isso é muito nebuloso porque não há nenhuma informação verificada, ou seja, absolutamente, e a parceira dele, aquela Guélia Pitic, Angelina Pitic, que era a apresentadora. O que ela faz? Ela só anda por aí para o TikTok, grava umas enquetes por Kiev. Então o Detector Media, toda essa turma financiada pelos Soros, junto com esses ucranianos profissionais, acabam com ela. Ela aparece em alguma imprensa, começa a se justificar, tenta se reabilitar de alguma forma, mas ninguém liga para ela. É isso aí. Ou seja, tem muita raiva ruim, sem motivo claro, e a gente aqui acaba sendo um reflexo um do outro. Lá também. Bom, claro que esse é um exemplo meio forçado com a Larisa Dolina, mas com todas essas situações, por exemplo, também existem seus próprios temas, gatilhos. Eles ficam remoendo isso, o que alimenta a raiva. Nutrir a raiva é ruim, e tudo isso se relaciona com o tema da guerra. Não quero discutir sobre a Rússia, Sasha, só preciso dizer isso. Tudo isso é gerado pelo Estado. Ele estimula tudo isso e dá licença para isso. Porque é vantajoso para o Estado que a gente fique brigando entre nós. Mendici e Yermak vão ganhar 100 milhões cada um. Isso é explicando de forma simples. Vocês aí embaixo, vocês são inimigos, os Urrilhantes são inimigos, designamos inimigos, só não nos atrapalhem, e as pessoas não conseguem entender que precisamos nos concentrar no poder, é aí que está o inimigo, não somos nós uns para os outros. Pergunta para Denis. Você concorda que as pessoas que apoiam Zelensky continuam a apoiá-lo porque, caso contrário, toda a bolevisão de mundo que construíram ao longo dos anos desmoronaria e é mais fácil viver sem olhar para cima? Se sim, Denis percebe algo parecido em si mesmo em relação, digamos, não ao Trump, mas ao Milei, por exemplo? Obrigado. Eu mesma respeito muito os dois, só para constar. Então você percebe esse tipo de coisa em si mesmo? De onde isso vem? Então, sobre Zelensky, em primeiro lugar, eu simplesmente concordo. Em mim não há isso, porque não sou apegado a pessoas. Sou apegado à ideologia à qual cheguei na minha vida. Há pessoas atualmente que personificam e lideram essa ideologia. Milei, Musk, Trump. Apoio ambos. Amanhã pode surgir outro ou eu chegar lá, então será desse jeito. As pessoas que me apoiam não o fazem por mim, mas pela ideologia que hoje personifico na Ucrânia. Não há libertários na Ucrânia hoje, além de mim. Porque as pessoas seguem. Alina Vostroilova pergunta: para Trump,
É vantajoso parar a guerra agora, para que não chegue figurativamente a tomada de Berlim, para não acabar com sua coalizão de participantes no status de perdedor. Bem, essa é uma reviravolta interessante. Aliás, eu ouço frequentemente que Trump está simplesmente salvando a pele desse chamado Ocidente, porque ele vê que, como hegemon, ele é responsável por esse Ocidente. E a Europa puxa para baixo. A Europa não deixa isso acontecer, não deixa, grosseiramente falando, inflar esse colete salva-vidas. Mas a pergunta não era essa, Sasha. A pergunta era de um russo que sofre de grandiosidade. E ele acha que podem levar alguém até Berlim? Por que Putin, em 4 anos, não conquistou nenhum centro regional? Não estou na linha de frente, não quero me gabar. Então o que a pessoa responde para si mesma? De que Berlim ele está falando, afinal? Ele mobilizou forças colossais, perdeu uma quantidade colossal de pessoas e equipamentos? Que Berlim existiria com milhares de Tomahawks. Berlim acaba antes de começar. Mas por que a pessoa fica sentada alimentando dentro de si aquilo que nós estamos expulsando daqui agora? Esse ódio à Europa. A União Soviética teria morrido de fome sem o Land-Lease americano. Não teria vencido Hitler. E nos anos 90 teria morrido sem a ajuda dos Estados Unidos. Sem as coxinhas de frango do Bush. Sem as coxinhas de frango do Bush, exatamente. Por que vocês ficam aí sentados e espalhando isso, gente? Aproveitem o seu país. Se vocês o amam tanto assim, por que tanto ódio? Não entendo. Estão tirando algo de vocês? Não. Não, veja, eu só... É como se vocês tivessem atacado, por exemplo, quem faz a pergunta. Mas a essência é simples. Afinal, hoje nós também tocamos nesse assunto com vocês. A essência é o colapso do sistema. Tudo pode desmoronar de repente. Essa tomada de Berlim talvez não seja bem isso. Pelo que entendi, a pessoa pode ter querido dizer outra coisa. Não é no sentido de que vão fincar uma bandeira no Reichstag, que vão chegar até lá. Mas que tudo pode desmoronar tão rápido, entende? Que nem vai ser preciso essas forças e tudo aquilo. Bem, já lutamos por quase 4 anos. Não, isso não vai acontecer. Acho que a pessoa sonha com isso. Vou seguir atacando quem pergunta, mas isso não vai acontecer. Em primeiro lugar, a União Europeia e a OTAN são, afinal, 2 estruturas diferentes, embora estejam ligadas de certa forma. A Europa vai passar por uma reformatação, a União Europeia. Não devemos confundir a Europa com a União Europeia. A Europa é grandiosa, mas isso aí é um bando de burocratas. Isso não vai acontecer rapidamente. A estrutura é grande demais. Chat transmissão. Pergunta. Você disse que devemos votar em ideias, não em rostos bonitos. Quem hoje em dia realmente tem ideias, e não apenas slogans, populismo e um programa pragmático? Obrigado. Boa pergunta. Quem hoje não aparece nas pesquisas? E vocês conhecerão essas pessoas na campanha e se surpreenderão muito. Ah, aqui está escrito. Por favor, diga ao Denis, Sasha, que a pergunta é de Kiev. É uma moradora de Kiev que escreveu. Isso está no chat. Ela esclareceu, então não. Eu acredito. Bem, não sei, tipo assim. O que você acha os Estados Unidos da América vão deixar a OTAN? Afinal, Trump já mencionou isso mais ou menos há meio ano, e hoje já estão vindo pressões do Congresso. O que você acha? A Europa e a OTAN vão sobreviver sem os Estados Unidos da América? A Europa e a OTAN dependem dos Estados Unidos da América, que jamais sairão da aliança, disso tenho certeza. O que está acontecendo agora no Congresso chama a atenção da Europa como um todo, que vocês precisam parar um pouco e refletir. Trump entende bem o sistema de segurança mundial, a Rússia e a China. É que a imprensa aqui fez ele um tipo de bobo que não entende de nada, mas na verdade ele entende muito bem. Alexei. Pergunta. No governo Poroshenko surgiu o termo mão do Kremlin, porta-voz. Mas por que ninguém percebe a influência do Ocidente ou essa colonização aberta da Ucrânia? Não existe colonização nenhuma. Se houvesse colonização da Ucrânia, a Ucrânia hoje seria um país bem-sucedido. Isso não existe. O que existe é a influência dos Soros. Existe a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, que fazia experimentos na Ucrânia, ganhava dinheiro e obtinha influência, inclusive lucrando com isso. Era uma ferramenta de influência de entrada nas nossas empresas estatais, como Leschenko, Naem e todos os outros. Por isso, é só isso que está acontecendo. A mão do Kremlin... Sim, isso é uma tecnologia do Poroshenko, mas existem agentes do Kremlin na política. Nem sempre houve agente. Isso também é um fato. E provavelmente continuarão existindo. Deus me livre. Se Kolomoisky, por exemplo, se candidatar à presidência, o povo vai correr para votar nele.
Nem tenho dúvidas de que as pessoas não tiraram nenhuma conclusão, escreve Olga. Poroshenko estava lá? Kolomoisky? Ah, Kolomoisky. Não, essa história não é para ele. Então quer dizer... Então lá eles também colocam Orbán contra Elisevich. Então, uma pergunta. Em que Alexei é diferente de Kiva e Buzina, da posição deles supostamente objetiva? O que é rasgo-lhe aí? Não entendi. Quem é Alexei? Não sei quem é Alexei, não faço ideia. Acho que você entrou no lugar errado ou escreveu sobre outra coisa. Certo. Certo. Aqui perguntam, Sergei. Pode bombardear o regime? Ou seja, não pode bombardear países, mas pode o regime. Como fazer isso sem atacar países? Isso é sobre a Venezuela. Sim, entendo. Bombardear um país é o que Putin faz. E o Trump faz de outro jeito? O Trump não faz nada disso, sabe? E no Irã, como que ele agiu? Estamos falando da Venezuela. O que houve no Irã? O que aconteceu? Não teve bombardeio no Irã? Houve, pouco. Pois é. Pouco. O regime lá deve ser derrubado e isso vai acontecer. Bem, existem canibais que trouxeram o mundo até esse estado. Sempre existiram na história. Hoje, você compara países democráticos com países de canibais. Existe um país cujo objetivo ideológico é destruir outro país, Israel. E estamos discutindo isso no mesmo nível que a Alemanha. Sim, é isso que está acontecendo? Ou na Venezuela, onde um sujeito estranho governa enquanto pessoas morrem de fome, mesmo com as maiores reservas de petróleo? Os narcotraficantes estão à solta? Sim, isso aí. Isso é o quê? Democracia? Ou seja, vamos deixar prosperar. Sasha, essas pessoas não têm medo de apoiar Maduro ou o Irã? Não têm medo de viver e entender? Eu apoio pessoas cujos povos passam fome, mesmo com petróleo. Apoio quem decapita mulheres por maquiagem e as apedreja até à morte. Aqui estou eu apoiando isso. Não mexam com eles. Como será que essas pessoas vivem? Não, veja, existe uma regra que foi o povo que o escolheu. Quem? Maduro? Maduro. E o povo também escolheu nas últimas eleições? Isso foi fraude. Maria Machado venceu, mas foi sequestrada e outro concorreu em seu lugar. Maduro venceu honestamente, então não há perguntas. Mas as eleições não aconteceram? Não, bom, se a gente for conversar assim, teve referendo na Crimeia? Teve. Com metralhadoras. Lá teve eleição? Falsificada. Teve sim, teve, mas foi falsificada. Não reconhecidas por ninguém, exceto pelo Putin e pela China. A China já tem grande influência mundial, concorda? Sim, é muito, mas existem 5 regimes ditatoriais no mundo. E a China tem interesses muito sérios na Venezuela, que não deixam o Trump agir livremente. Ele avalia os riscos. Por isso você vê, bombardeamos barcos, mas até agora não estamos levando a operação adiante por lá. O processo não terminou. Maduro recebeu uma oferta de dinheiro para sair, mas ele exigiu ficar no poder por mais 1 ano e meio. Esse foi o ponto de discórdia. Ofereceram a ele 200 milhões de dólares e ele ainda exigiu anistia para 100 pessoas do seu círculo próximo. As negociações seguem. Com Zelensky são as mesmas negociações? Não. Eu sabia que você ia perguntar isso agora. Não, isso não vai acontecer. É uma história completamente diferente, tudo é diferente e a percepção pessoal também é diferente. Zelensky não é respeitado porque se colocou nessa situação. Se ele agisse certo, você e eu o apoiaríamos. Mas como age? Não quero que destruam o meu país assim. Por que então? Bem, a guerra não é contra o regime na Ucrânia? Que guerra do Putin? Sim, é a guerra do Putin, mas não contra o regime. Primeiro, não havia regime no ataque. Zelensky já mostrava tendências ditatoriais e estava há 2 meses de ser deposto como presidente. Mas pergunte ao Putin, para que foi bombardear civis, para que foi atacar o país, por que foi... Medvedchuk roubou o dinheiro dele, então esse é o problema deles. Por que não agir politicamente, né, como ele basicamente fez todos esses anos? Partidos políticos, canais, investiu dinheiro através de influência. Ou seja, isso é claro, horrível, mas é um caminho civilizado.
Mas bombardear pessoas, pessoas perderam o seu destino, estragaram, perderam a vida, sofrimento das pessoas, bens. Por que é que foi preciso fazer isso? É essa a minha pergunta. Amigos, comentem o que acham. Hoje conversei com Denis Eliseevich. Obrigado pelo tempo e ideias. Obrigado. Amigos, obrigado por assistirem a este vídeo. Digam o que vocês pensam. Denis Eliseevich está marcado como usuário do YouTube. Também não se esqueçam de deixar um like neste vídeo. Paz e luz. Até a próxima.